Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Professor Renato aqui para mais uma devolutiva das atividades da semana passada. Como toda semana eu envio as devolutivas, então eu estou mandando no finalzinho da semana. Então hoje, quinta-feira, nós vamos fazer a devolutiva da semana do dia 27, 28 e 30 de julho. Então foram as atividades da semana passada, tá? Nessa primeira aula, nós vamos fazer as atividades de revisão que nós já vimos a semana retrasada. Então, nós havíamos trabalhado números primos e números compostos. E aí, como é um assunto bastante importante, a questão de decomposição por números, a gente voltou mais uma aula aqui, tá? Lembrando que eu sou professor do sétimo A, do sétimo B e do sétimo D, e a professora Milena do sétimo C e do sétimo E. Mas nós estamos trabalhando juntos e mandando essas atividades. Então vamos lá rapidinho, essa aula aqui que eu acho que é bem tranquilo para quem já entendeu as atividades da semana passada. Números primos e compostos. Então vamos lá. Vimos na semana anterior que todos os números que só podem ser divididos por um e por ele mesmo são chamados números primos, tá? Então vamos relembrar um exemplinho aqui. Por exemplo, o número 2 só é divisível por 1 e por 2. Logo, 2 é um número primo. Como assim, professor? Eu esqueci. 1 vezes 2 dá 2. Então, se eu fizer 2 dividido por 2 dá 1. Se eu fizer 2 dividido por 1 dá 2. Então, por isso que a gente fala que o número 2 ele só tem dois divisores, que é o número 1 e ele mesmo, tá? Então, o 2 é um número primo. Agora, se eu pego o número 6, então o 2 é o primo, vamos ver o número 6. O número 6, se eu for procurar, ele vai estar na tabuada do 1, do 2 e do 3. Então, eu posso ter 1 vezes 6 que dá 6, 2 vezes 3 que dá 6, ou eu posso inverter ali, 3 vezes 2 que dá 6, tá? Ou 6 vezes 1 que dá 6. Então, quantos divisores ele tem? Ele é divisível por 1, porque dá para fazer 6 dividido por 1. Ele é divisível por 2, porque dá para fazer 6 dividido por 2. Ele é divisível por 3, porque dá para fazer 6 dividido por 3. E ele é divisível por 6. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 divisores. Tem mais do que 2 divisores. Então, ele é um número que a gente chama de composto, tá? Então, só relembrando aqui no começo o que era um número primo e o que era um número composto. Aí, na sequência, o que nós vimos? Nós vimos, então, que eu poderia pegar qualquer número composto e fazer a decomposição dele em números primos. Como assim, professor? Não entendi. Então, nós vimos naquela tabelinha lá no crivo de Eratóstenes que nós tínhamos os primeiros primos que era 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante, tá? Sempre que eu vou pegar um número composto e vou decompor em números primos, então eu vou usar esses aqui. Então, sempre eu vou começar dividindo. No de vocês já está pronto o exemplo, eu apaguei aqui para fazer, tá? Deixa eu pegar a canetinha verde aqui. O número 15, ó. O número 15 é número ímpar. Se ele é número ímpar, não dá para dividir por 2, porque vai sobrar resto. Então, eu vou dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 só dá para dividir por ele mesmo, que ele é primo. Então, 5 dividido por 5 dá 1. Então, o 15, eu falo que ele fica 3 vezes 5. Perfeito? Agora vamos ver o número 18. O número 18, ele é par. Se ele é par, eu começo dividindo por 2. Então, a metade de 18 é o número 9. O número 9 é ímpar. Então, vou ter que dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o 3 só dá para dividir por ele mesmo. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1. O número 18, então vai ficar o quê? 2 vezes 3 vezes 3. Usando potência, que a gente já aprendeu, eu tenho 2 vezes o número 3. Então, 3 elevado ao quadrado. Nós já havíamos feito isso aqui a semana passada bastante. E agora vamos finalizar a aula com vários números compostos para a gente decompor. Vamos lá? 60. Sempre que é número par, eu divido por 2. A metade de 60 é 30. 30 é número par, lembra que é divisão. A metade, 30 dividido por 2 dá 15.
O 15 a gente já viu que é só dividir por 3, que dá 5, dividido por 5, que dá 1. Então, como vai ficar isso aqui? 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou 2 ao quadrado vezes 3. Agora, o número 20. O número 20 é par. A metade de 20 é 10. Ainda é par. A metade de 10 é 5. E 5 dividido por 5 dá 1. Então, aqui, 2 vezes 2 vezes 5, que é 2 ao quadrado vezes 5. Número 48. Então, vamos lá. Número 48 é par. Divide por 2. A metade de 48 é 24, que ainda é par. A metade de 24 é 12. Divide por 2. A metade de 12 é 6. Divide por 2. A metade de 6 é 3. Aí o 3 dividido por 3 que dá 1. Já vou fazer direto em potência. Quantas vezes eu peguei o número 2 aqui? 4 vezes. Então fica 2 elevado a 4 vezes 3, tá? Lembrando que se eu faço 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 3 dá 48. Sempre volta naquele número, tá? Agora o número 16, que é par, vou dividir por 2. A metade de 16 é 8. Ainda é par, por 2. A metade de 8 é 4. De novo por 2. A metade de 4 é 2, de novo por 2. 1. Então, olha aqui, o 16 ficou 2 elevado à quarta potência. Beleza? Continuando. Lembrando, fazendo tudo no caderno, corrigindo. Se a gente voltar, vai ter que vistar tudo isso daí, tá? Mais alguns aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco melhor aqui. Opa! 90. 90 é par. Um jogo de futebol tem 90 minutos. A metade de 90 é 45. 45 é ímpar, vai dar para dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. 15 a gente já fez, que dá por 3, que dá 5. Por 5, que dá 1. Então vai ficar 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Número 10. A metade de 10 é 5 e 5 dividido por 5 dá 1. Então aqui não tem potência. 2 vezes 5. Letra G. 21 é ímpar. Está na tabuada do 3. 21 dividido por 3 dá 7. 7 é primo. 7 dividido por 7 que dá 1. Então aqui vai ficar 3 vezes o 7. Lembrando que agora todas as aulas eu vou usar o pontinho. Por quê, professor? Porque nessa semana que vem, a atividade que vocês vão fazer, nós vamos começar a introduzir a álgebra, que é utilizar letras na matemática. Então, a letra que a gente mais utiliza é a letra X. Tem gente que coloca a letra X de forma. Se eu fosse colocar 3 vezes X, confunde tudo, tá? Então, sempre eu vou colocar 3 vezes. Eu até gosto de colocar o X com letra de mão, letra cursiva, tá? Mas isso é para a semana que vem. Continuando. 50. A metade de 50 é 25. 25 é ímpar. Não dá por 3, dá por 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Olha que bacana. Vocês viram quando a gente pega o jeito, como fica fácil? Então aqui fica 2 vezes 5 elevado ao quadrado. É isso aí, meninos. Então, essa aula foi apenas revisão. Se vocês acharam essa aula fácil, a próxima aula vai ser mais fácil ainda, porque nós vamos revisar áreas de figuras planas. Essa semana eu peguei quadrado e retângulo, não nessa ordem, primeiro retângulo e depois quadrado. Então, até mais e um bom dia!